Já mostrou a sua prontidão em mediar a tensão política no país e que sabe que o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, está disposto a ajudar o país a sair da situação política em que se encontra. Afonso Dhlakama falava num dos estabelecimentos hoteleiros da cidade da Beira, numa teleconferência perante jornalistas e membros séniores do seu partido, entre eles o segundo vice-presidente da Assembleia da República, deputados da Assembleia da República, secretário-geral deste partido, assim como diversos líderes de base da Beira. A Igreja Católica já manifestou a prontidão. Só que não pode só essas coisas de mediação, sabe? É preciso que ambos lados estejam disponíveis. É preciso também que o governo Frelimo também demonstre esta boa vontade, não é? E também tenho indicações que o presidente Zuma está disposto a ajudar os irmãos moçambicanos. O presidente de Renamo reiterou que ele e o seu partido, independentemente dos acertos que forem encontrados entre o governo, a Renamo, a Igreja Católica e o presidente sul-africano, para a mediação da crise política no país, a partir de março, irá governar nas províncias onde ganhou. Março já chegou. O Jacob Zuma não é para dar, não é para resolver tudo. É para ajudar, para estar no meio entre a Renamo e a Frelimo, para que haja de facto soluções entre a Frelimo e a Renamo, porque qualquer instabilidade em Moçambique pode afetar a África do Sul. Afonso Dhlakama voltou a reiterar que a governação nas províncias onde ganhou não será com recurso a armas de fogo. Um ataque militar não é anunciado ao inimigo. Estamos a anunciar a governação pacífica. É só chegar em Marinha, de dia, dizer ao administrador de Marinha: olha, já não é administrador. Quem está a te substituir neste momento é esta senhora Teresa. Antes de falar aos jornalistas, Dhlakama esteve a falar também por via telefónica durante mais de uma hora aos seus membros, onde lhes garantiu que ainda está em Gorongosa e bem de saúde. Vamos a um brevíssimo intervalo, a seguir acompanhe a análise deste tema. Até já. Que apoios é que teve? Nada. O processo acabou desaparecendo no tribunal. Quem era antes e depois do acidente? Era o ativista do hospital de Ntenga. Mas já agora não estou a fazer nada, estou sentado. O acordo que praticamente enterrou as esperanças das vítimas a não perder. No grande plano. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. E continuamos com a nossa análise. Carlos Augusto, como acompanhamos, Afonso Dhlakama garantiu ontem que o presidente sul-africano Jacob Zuma e a Igreja Católica manifestaram prontidão para mediar o conflito político-militar em Moçambique. Será que é desta vez que colocamos um ponto final à tensão política no país? Bom, eu penso que na mediação, para quem estuda a conflitos e negociação, sabe muito bem que as partes terciárias, que são os mediadores, facilitadores ou agentes de bons ofícios, desempenham um papel muito importante com vista a alcançar um acordo de paz, um acordo político, quando duas partes políticas estão a negociar. Em algum momento, em relação ao conflito governo-Renamo, eu penso que as terceiras partes, sim, podem ser um fator importante para que em Moçambique vivamos a paz, para que em Moçambique vivamos um ambiente de estabilidade política, mas é muito bom que nós tenhamos a convicção que para que nós tenhamos um acordo de paz entre o governo Renamo,
a batata quente está, nesse caso, no governo e também na Renamo. Isso significa que não é o Jacob Zuma ou a Igreja Católica que pode trazer a paz em Moçambique. Eu penso que a paz, para que haja paz em Moçambique, é necessário que haja vontade política por parte do governo e também por parte da Renamo. Só a vontade política das duas partes políticas é que nós podemos alcançar uma paz a nível do nosso Estado. Mas eu penso que temos que analisar o significado político, não é? Do pedido ou da mediação, não é? Da possível mediação de Jacob Zuma e a Igreja Católica. Primeiro temos que saber que Jacob Zuma é chefe de Estado da África do Sul e a África do Sul é um Estado que tem interesses geopolíticos a nível de Moçambique, uma vez que a África do Sul controla alguns recursos estratégicos em Moçambique, como por exemplo gás natural em Panditimane, no Sazol, aliás em Inhambane, e também temos o controle de areias pesadas de Moma e outros recursos estratégicos que a África do Sul, em algum momento, tende a controlar a nível do Estado. Eu penso que talvez seja esse interesse geoestratégico que, em algum momento, motiva a África do Sul, motiva, em algum momento, alguns autores, não é, da África do Sul a mediarem ou a ter, em algum momento, um interesse na mediação do conflito político Renamo. Mas também temos que ver... A sugestão é da Renamo, vem da Renamo. Sim, a sugestão vem da Renamo, mas a África do Sul, nesse caso o presidente Jacob Zuma, também tinha, não é, tinha em algum momento o poder de dizer não ou sim. Se diz sim, qual é o interesse político ou quais são as suas reais motivações que levaram a dizer sim, eu concordo, eu vou mediar o conflito Renamo-governo. Então, sendo assim, nós temos que levantar algumas hipóteses. Talvez haja interesses estratégicos, não é? Que em algum momento motivaram o presidente da África do Sul a mediar o conflito ou a dar a sua vontade política de mediar o conflito, ou mesmo também tenha o interesse de ver Moçambique em paz, ver Moçambique em ambiente de segurança, uma vez que a África do Sul detém de alguns controlos de recursos em Moçambique e, assim sendo, a África do Sul tem interesse de ver, não é, Moçambique no ambiente de paz, com vista também a controlar os recursos que Moçambique tem. Agora, a Igreja Católica, sabemos muito bem que tem um interesse imaterial, não é? Uma vez que a Igreja, em algum momento, preconiza um ambiente de paz, harmonia na sociedade. Talvez seja esse o interesse da Igreja Católica mediar o conflito, mas também nós temos que levantar a hipótese que a Igreja Católica é chefiada lá no Vaticano, né? E o Vaticano, em algum momento, tem uma organização religiosa, sim, mas também controla a economia mundial, no sentido de quê? De que o Vaticano, em algum momento, tem um poder econômico, tem um poder de liderança, e talvez esse interesse econômico que o Vaticano, em algum momento, tende, entre aspas, a evidenciar o sistema internacional, e os motiva a mediar o conflito Renamo-governo. Mas eu penso que, para que haja paz, é necessário que as partes principais, o governo Renamo, tenham vontade política e não são necessariamente terceiras partes que vão garantir uma plena paz em Moçambique. Bem, eu já volto a si para perceber melhor essa questão da interferência do Vaticano. Betônio Viagem, a Câmara parece estar otimista em relação aos possíveis mediadores e se chegar a uma solução no caso da tensão política no país. Nós já tivemos outros mediadores internacionais. Que mais-valia que pode trazer Jacob Zuma e a Igreja Católica? Eu prefiro chamar isso de um otimismo estratégico, porque não acredito que a figura de Jacob Zuma e da Igreja Católica possam ser atores principais no processo da manutenção da paz em Moçambique. Por que eu digo isto? Conforme já havia avançado a Selma, nós já tivemos a intervenção de outros atores no diálogo político e, sobretudo, no processo negocial, que teve cerca de 100 rondas e que as mesmas não conseguiram trazer a paz que os moçambicanos tanto almejam desde a assinatura do Acordo Geral de Paz em 92, que é a paz efetiva. Com isso, quero dizer o quê? Que os atores principais capazes de garantirem a manutenção da paz
e garantir, ou seja, transformar em Moçambique num Estado exemplar, do ponto de vista de estabilidade política, são os principais atores, neste caso, as principais partes contratantes do processo negocial, que é a Renamo e o governo. E é claro que a vinda da figura de Jacob Zuma, aliás, se formos a fazer uma análise do ponto de vista individual da pessoa de Zuma, a nível mesmo da África do Sul, é uma figura não consensual. É uma figura que levanta muitas inconstentações por parte do povo. E até que ponto uma figura como Jacob Zuma, que de certo modo não consegue resolver com aqueles que são os principais problemas do seu país, a corrupção, a questão da fome, a questão do analfabetismo, a questão da xenofobia, vai mediar um conflito que ocorre fora da sua área de jurisdição. Fora da sua casa. Fora da sua casa. E aí nós levantamos essa possibilidade de um otimismo estratégico por parte da figura do Afonso Dhlakama. Com isto quero dizer o quê? Que não serão as terceiras partes envolvidas no processo negocial que vão garantir a construção de uma paz efetiva em Moçambique, mas sim as principais partes contratantes deste processo, que é a Renamo e o governo. Porém, com isto... Mas também a Renamo deixa claro que não são todos os aspectos que serão mediados por Jacob Zuma. Aí a questão que nós colocamos é qual é a razão do convite de Jacob Zuma? Será que é para a resolução de uma parte e a outra parte quem irá resolver? Porque o que nós queremos, Selma, dentro do nosso artefato político, é aquilo que nós consideramos de consciência do que deve ser negociado. E as partes já têm a consciência do que deve ser negociado, mas o que acontece é que não há vontade para a satisfação desses pontos. Selma, não se vai construir estabilidade nenhuma, não se vai garantir paz nenhuma se a Renamo não entregar as suas armas e se o governo não responder com aquele que é o pedido da Renamo, que é a despartidarização do aparato público. Porque estamos a dizer o quê? É que o entrave para a paz são as armas que estão sob tutela da Renamo e é exatamente o controle de todo o aparato institucional conforme alega a Renamo por parte do partido no poder. Para dizer o quê? Que se porventura a Renamo for entregar as armas, nós vamos entrar naquilo que eu chamo de renascídio, o suicídio da própria Renamo. Porque uma das coisas que garante a legitimidade política da Renamo dentro do nosso xadrez político são as armas que a mesma usa como cavalo de Troia para a satisfação dos seus interesses. E temos uma Renamo que também alega que não. Se de facto as instituições do Estado não forem despartidarizadas, não há condição para se chegar à paz. Então a questão que eu coloco é, será que Jacob Zuma vai conseguir convencer a Renamo de entregar as armas a quem é do direito? Será que Jacob Zuma vai conseguir consciencializar o partido no poder a despartidarizar as instituições do Estado? E está mais que claro que Jacob Zuma não tem competências, acredito eu, sob o ponto de vista motivacional, capaz de exatamente repor a paz que os moçambicanos colocam. Com isto, Selma, quero dizer que aqui o problema entre a Renamo e o governo é local, é doméstico. E nós não precisamos da comunidade internacional para poder intervir, porque já... Que deve ser desenvolvido a nível doméstico. Deve ser desenvolvido a nível doméstico, porque, olha só, Selma, se formos a ver a nível sistêmico, aquele que é o posicionamento do nosso Estado no processo da resolução dos conflitos a nível do continente africano. Moçambique tem sido um Estado exemplar. Nós conseguimos mediar
casos de sucesso a nível do sistema, a nível do xadrez africano. E então, por que não conseguimos resolver este assunto que exatamente coloca em causa as aspirações do povo moçambicano? Por que a necessidade de ainda termos que invocar a figura de Jacob Zuma e invocar a Igreja Católica para, para servirem da terceira parte, neste caso que é a parte negociadora do processo negocial? Então, o que eu sempre digo, Selma, é que o que nós precisamos não são os atores externos no processo negocial, mas é a vontade política por parte das principais partes contratantes, a Renamo e o governo. E se essa vontade não caracterizar estas partes, nós jamais iremos alcançar a tal paz almejada. E olha só que eu vou dizer o seguinte: os partidos políticos são atores racionais dentro de um campo político quando ocorrem relações de poder. E todo empreendimento político da Renamo tem como objetivo, de certo, num determinado sentido, ofuscar todo o mandato de Filipe Jacinto Nyusi. E olha que, ofuscando o mandato de Sua Excelência Presidente da República, de certo modo, isto pode vir a beneficiar a Renamo nas eleições intercalares e gerais em 2018 e 2019. Já volto para si para falar sobre este ofuscar o mandato de Filipe Nyusi. Carlos Augusto, nesta questão da vontade política, do seu ponto de vista, acha que há vontade política por parte das duas partes? Lembrar que Afonso Dhlakama acusou Filipe Nyusi de estar a fazer falácia enganosa e fantochada quanto aos convites endereçados a Renamo. Bom, a questão de vontade política é algo intrapartidário. Nós, como analistas, nós temos que analisar aquilo que são os interesses envolventes no conflito. Eu penso que a Renamo, em algum momento, como um partido político, tem um interesse de fazer a conquista do poder político, tem um interesse de influenciar aquilo que são as decisões que ocorrem ao nível do sistema político moçambicano. E o governo, em algum momento, também como uma unidade política, tem um interesse de fazer a manutenção do poder político, não é? Tem um interesse de fazer o controle do poder político. Portanto, há uma relação entre a vontade política, de uma forma declaratória, com o interesse. Se o interesse, em algum momento, o interesse de cada unidade política, do governo e a Renamo são incompatíveis, automaticamente nós podemos ter dificuldade de alcançar uma paz, podemos ter dificuldade de alcançar aquilo que são um acordo político entre o governo e a Renamo. Portanto, as partes, em algum momento, vêm ofuscadas, em algum momento, a parte de vontade de uma paz, de um acordo político, devido ao fator de interesse partidário que, em algum momento, as partes têm. Mas eu penso que, para o bem de Moçambique, para que nós consigamos alcançar o desenvolvimento econômico a nível do nosso Estado, é necessário que tenhamos o aspecto de segurança, o aspecto de estabilidade política a nível do Estado garantido, porque se nós não temos uma paz, em algum momento não podemos atingir aquilo que são os projetos, não é, que os políticos, nesse caso que o governo tem, de ver o Moçambique desenvolvido. Assim sendo, é necessário que o governo e a Renamo, não é, deixem os seus interesses políticos do lado, deixem aquilo que são o seu interesse particular e defendam o interesse do povo moçambicano, que é, em algum momento, a defesa do Estado, a segurança do Estado moçambicano, mas também ver um Estado desenvolvido, ver um Estado estável. Porque se as partes, o governo Renamo usam, não é, as matas, usam o aspecto de hard power, que é o conflito, guerra, como uma forma de conquistar ou fazer a manutenção do poder político, eu penso que quem sai a perder é o povo, porque as infraestruturas básicas, que em algum momento os impostos contribuíram para a construção, serão destruídas. Em algum momento as vidas humanas também serão destruídas devido a esse choque, a esse conflito armado que em algum momento verifica-se em Moçambique. Quando falávamos dos possíveis mediadores, que seria a Igreja Católica e Jacob Zuma, falava do Vaticano. Que interesses é que o Vaticano poderia ter nesta mediação? Bom, nós conhecemos qual é a natureza do Vaticano. É uma entidade religiosa e, em algum momento, em termos declaratórios, o Vaticano tem o interesse de garantir aquilo que é a harmonia social
de garantir aquilo que é a paz a nível da sociedade mundial e não só, a nível do Estado moçambicano. Portanto, em termos declaratório, nós temos esse interesse de garantir, o Vaticano garantir aquilo que é a harmonia social a nível do Estado, isto é, de ver uma renome e também o governo alcançarem um acordo político, não é? O Vaticano, em termos declaratórios, tem o interesse de ver Moçambique em paz, de ver um acordo político alcançado entre o governo e a renome. Isso em termos declaratórios, mas nós sabemos que o Vaticano, em algum momento, para quem estudou a história, na Idade Média, o Vaticano estava relacionado com o poder, nesse caso do Estado. Em algum momento o Vaticano, não é? A Igreja Católica, em algum momento, era uma unidade política que conquistava espaços geopolíticos, não é? Que em algum momento confundia-se com o Estado. E tendo em conta esse aspecto histórico, não é? Que até hoje tem raízes que evidenciam isso, eu penso que também tenhamos alguns interesses geoestratégicos, não é? Uma vez que em Moçambique, sabe-se que a Igreja Católica tem o controle de várias infraestruturas a nível do Estado e pode-se levantar, em algum momento, esse interesse geoestratégico como um fator, uma motivação que pode levar o Vaticano a mediar o conflito renome-governo. Isso em termos de hipótese, não é? Mas em termos declaratórios, nós sabemos que o Vaticano é uma entidade religiosa que tem como objetivo principal garantir a harmonia social, de garantir aquilo que é o bem-estar da humanidade e esperamos que, de facto, seja esse motivo que levou o Vaticano a declarar, em relação ao conflito renome-governo, suscitar a sua mediação, de modo que alcançamos a paz em Moçambique. Betânia Viagem, quando falava de ofuscar Filipe Nyusi, a minha questão é: quem tem interesse em ofuscar Filipe Nyusi e de modo a beneficiar a renome? Eu dizia o seguinte, Salma, e como sempre tenho considerado, os partidos políticos são atores nacionais. E dentro do campo político moçambicano, uma das coisas que os mesmos fazem é maximizar suas estratégias como forma de legitimar sua existência política, legitimar seu capital político. E a renome, se formos a ver, por exemplo, nas eleições passadas, se formos analisar o contexto pré-eleitoral, todo empreendimento, todo mundo acreditava que a renome teria um decréscimo político jamais visto na história eleitoral em Moçambique. Mas a sua estratégia, neste caso, o soft power usado pela renome, de certo modo veio contrariar aquela que era a perspectiva dos moçambicanos. E o que é que acontece? É que no contexto pós-eleitoral, conforme o contexto pós-eleitoral analiso a partir do momento da tomada de posse, neste caso, no dia 15 de janeiro de 2015, no ano passado, se formos a ver, nós temos visto uma renome que primeiro recorre à ameaça como forma de fazer sentir aqueles que são os seus interesses. E olha só, que estas ameaças acabam ofuscando outras atividades econômicas, culturais e sociais. Todo mundo, tanto a nível externo, tanto a nível doméstico, quando procuramos analisar a situação do país, apenas nos cingimos a questões de ordem políticas. Nunca olhamos para empreendimentos econômicos. Ninguém até hoje procura questionar, procura apreciar as grandes infraestruturas que constituem a herança do mandato do presidente cessante, o Armando Emílio Guebuza. Ninguém hoje procura mais ou menos olhar para as vias de expansões. Ninguém hoje procura olhar para aqueles que são, de algum modo, empreendimentos econômicos que, de certa forma, colocam Moçambique numa posição privilegiada a nível regional, a nível continental e até mesmo a nível sistêmico. Não se olha ou dá-se mais ênfase para os aspectos políticos? Não se olha porque dá-se mais ênfase a questões de ordem política. E quem exatamente nos faz, ou seja, nós, todos os moçambicanos, são obrigados a olharem para a situação política, porque nenhum empreendimento econômico faz sentido se não estamos num estado de paz. Então, o que acontece é que
a Renamo aproveita-se deste jogo político como forma de ofuscar outras atividades que, de certa forma, podem galvanizar e colocar, neste caso, a posição do governo num estágio cimeiro. Então, eu acredito que o empreendimento político da Renamo, de certo modo, procura ou tenta ofuscar aquela que é a ação do recém-governo nomeado, sobretudo as suas atividades, e nos condena, obrigando-nos a centrar toda a atenção a questões de ordem políticas. E o que vai acontecer é que sempre vamos culpar o governo, sempre vamos culpar o mandato do Filipe Jacinto Nyusi, no sentido de que não, foi um mandato que nos levou a um colapso político, foi um mandato que de consensual não trouxe nada, foi um mandato que, sob o ponto de vista de paz, a tal paz almejada pelos moçambicanos não foi alcançada. Mas, Selma, se fores a ver, é que logo após a tomada de posse e daquele que foi o belíssimo discurso da pessoa do Presidente da República, nós vimos o empreendimento de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi a nível do país, em que 2 encontros foram marcados com a figura do Afonso Dhlakama. E hoje, hoje me sinto extremamente pasmo quando vejo uma Renamo que exatamente alega que os convites de Sua Excelência são esvaziados de conteúdo. E se são de facto esvaziados de conteúdo, por que a Renamo não cria conteúdo para atingirmos a paz almejada pelos moçambicanos? Com isto quero dizer o que é, Selma? Que nós sempre temos que olhar para os partidos políticos como atores estratégicos que procuram maximizar as suas estratégias. Então, eu sempre faço esse convite, que o diálogo político, para mim, eu considero como um prolongamento daquilo que eu chamo de brincadeira política. Esta brincadeira que, de certo modo, está mais associado à não satisfação daquele que é o macro-interesse do povo moçambicano, que é a manutenção da paz efetiva. É por isso que eu afirmei, de uma forma categórica, que, de facto, todo empreendimento político da Renamo tem como objetivo ofuscar, neste caso, toda a agenda do atual governo e da pessoa, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, com um grande objetivo por parte da Renamo, que é exatamente aumentar o nível de sua legitimidade política. Porque se de facto a Renamo não recorresse a esse tipo de estratégia, nós iríamos verificar o declínio político deste partido, e este declínio poderia, consequentemente reduzir o número de representação a nível parlamentar, a nível da Assembleia da República e a nível das Assembleias Provinciais nas eleições que se avizinham em 2018 e 2019. Carlos Augusto, se de fato assumirmos que é uma estratégia da Renamo, as ameaças que a Renamo faz é uma estratégia política para ofuscar Filipe Nyusi, poderemos também considerar que o fato dele não estar na arena política, não tem aparecido, apenas aparece via telefone, poderá também ser uma estratégia? Bom, a questão que nos é levantada aqui é que a Renamo, como uma unidade política, como um partido político, em algum momento, tem esse interesse de conquistar aquilo que é o poder político moçambicano, isto é, de controlar aquilo que é o poder real. O poder real é controlar os recursos que Moçambique tem, como, por exemplo, temos gás natural, temos carvão mineral, temos ouro, temos o cobre. Não é? Esses recursos, em algum momento, são um fator de atração política. Isto é, a Renamo, como unidade política, tem o interesse de controlar esse recurso. Talvez seja a motivação, essa motivação que leva a Renamo, em algum momento, a usar o hard power, a usar a guerra, a usar a força, como um instrumento suscetível de alcançar o seu interesse político, como um instrumento de pressionar ou influenciar o governo a dar aquilo que é o seu interesse, que é controlar o poder real em Moçambique. Portanto, sabe-se muito bem que o presidente da Renamo está lá em Santo Gira, porque ele sente-se ameaçado, uma vez que sabe-se que na política, quando um ator político é uma ameaça, em algum momento os políticos podem usar a força, podem usar aquilo que são os meios físicos, com vista a eliminar a força. Não é? Eu penso que o líder da Renamo, em algum momento,
não pode, em algum momento, usar o seu interesse particular, que é de controlar os recursos moçambicanos, que é de controlar aquilo que são os recursos naturais para o seu belo favor e deixar aquilo que são o interesse do povo moçambicano, que é o desenvolvimento comum, não é? Um desenvolvimento não particularizado, um desenvolvimento de toda a sociedade, sem cor partidária, não é? Eu penso que o líder Renamo... Não respondeu à minha questão. Será ou não uma estratégia o fato do líder Renamo ter desaparecido da arena política? Bom, a estratégia, em termos militares, sabemos que quando uma unidade política sente-se ameaçada, como dizia, é do espaço político, isto é, quando há uma degradação de forças, em algum momento a unidade política é obrigada a usar, não é? a usar o afastamento do espaço político como uma forma de garantir aquilo que é a sua sobrevivência política a nível do espaço político. Talvez seja esse motivo que levou o líder Renamo a usar Santongira como uma forma de garantir a sua sobrevivência política a nível do Estado. Vitor Viagem, será esta mais uma estratégia da Renamo? É, e constitui de facto uma estratégia. Selma, eu sempre vou insistir. Os partidos políticos são atores estratégicos. Todas suas ações têm um propósito. Não vamos querer aqui dizer... Então, não está a falar só da Renamo. Não estou a falar só como um todo. Partido político no seu todo, mas com maior foco aos principais que se têm destacado no diálogo político, que é o partido político, que é o Partido Frelimo e o Partido Renamo. Dizia o quê? Não vais querer dizer, Selma, não vais querer dizer, Carlos, que o líder da Renamo encontra-se na parte incerta por vontade própria. Pode, em algum momento, até constituir uma vontade própria, mas também uma vontade do partido que se resume numa estratégia política. Porque, ora, vejamos. Mas não foi derivado da situação que aconteceu na Beira, quando a casa dele foi cercada? Que acabou se refugiando em Santongira? É claro que isto pode exatamente ter influenciado, mas também não podemos esquecer que a Renamo aproveitou-se daquele evento para o refúgio, para a fuga do seu líder, a parte incerta. Com isto quero dizer o quê? Por exemplo, ora vejamos o que tem acontecido agora. Qual tem sido o posicionamento dos moçambicanos? Procuramos mais ou menos questionar onde é que se encontra o líder. O que é que o líder está a pensar? O que é que o líder irá fazer? Essas são as questões que pairam aos moçambicanos. Mas por que essas questões pairam Mas onde está, já deixou claro que está em Santongira. Está em Santongira, é claro. Mas Santongira onde? Santongira, porque não basta dizer Santongira. Não vai me dizer que as forças governamentais não têm um conhecimento, do ponto de vista geográfico, desse espaço, que exatamente poderão neutralizar o líder Renamo. Mas, conforme nós sabemos, é que não há nenhuma perseguição, do ponto de vista militar, à pessoa, e do ponto de vista militar e até do ponto de vista jurídico, à pessoa de Afonso Macheta Macasso de Acama. Mas o que acontece é que esta fuga, a parte incerta, constitui grande cavalo de Troia ao partido Renamo, porque aumenta o nível de concentração política por parte dos moçambicanos. Hoje em dia, por exemplo, o Carlos, onde está, questiona o que é que o líder está a pensar. Será que não é mais uma estratégia que pode inviabilizar o processo de pacificação do Estado moçambicano? Mas imaginemos se o líder da Renamo estivesse na cidade. Será que essas questões iriam ser colocadas? Para dizer que a partir do momento que os moçambicanos colocam essas questões, isto constitui uma grande vantagem ao partido Renamo. O Sobitano Viagem está a falar de uma estratégia de manipulação. Estratégia que a Renamo está a manipular o povo moçambicano. Está mais que claro, Selma, está mais que claro. É que a manipulação é uma estratégia dos partidos políticos para aumentarem sua legitimidade política dentro do campo político. Não vai me dizer nós que... Nós estamos sendo manipulados, não temos consciência desta manipulação. Nem é manipulação, é politização. Mas esta politização misturada, ou esta politização produzida ou fabricada
pela manipulação. Para dizer que, Selma, a manipulação constitui um grande trunfo, quer a nível das organizações, quer a nível dos partidos políticos. Então eu acredito que a atual posição, o atual espaço onde se encontra o líder da RENAM, constitui uma grande estratégia. Não há outra explicação que poderá estar acima dessa. Bem, talvez a estratégia seja no sentido de que a RENAM voltou a afirmar, o líder da RENAM afirmou que vai de fato governar as províncias em que ganhou a partir de março. Carlos Augusto. Bom, e também disse que não vai usar a arma para conseguir isso. Bom, governar as províncias que ganhou nas eleições passadas, em algum momento, em termos de direito, não é? Será inconstitucional, não é? Uma vez que Moçambique é um Estado uno, Moçambique é um Estado indivisível, não é? Nenhuma força política tem o direito ou tem o dever de usar a força, de usar aquilo que são os meios do coração, com vista a dividir o nosso Estado. Portanto, é muito bom que o líder da RENAM, e não só a RENAM no seu todo, tenha a convicção de que Moçambique é um uno, é necessário que a RENAM, em algum momento, defenda o nosso Estado, defenda o Estado moçambicano, e não usar a força, não usar aquilo que são a manipulação política com vista a alcançar o seu interesse político. É necessário que o Estado, em primeiro lugar, não é? Moçambique é um Estado e todo cidadão tem o direito de defender o Estado moçambicano. Betânia Viagem, últimas considerações. Bem, as minhas últimas considerações é a paz. Nós, como jovens, temos aspirações. Nós, como jovens, temos sonhos. Nós, como jovens, vivemos mergulhados num campo de utopias. E essas utopias só poderão ser materializadas se a paz prevalecer dentro do nosso Estado. Se exatamente a RENAM e o governo não conseguem sentar para negociar, que dê oportunidade à juventude que lhes mostrará como negociar. Porque se for ver, Selma, é que o futuro que está sendo hipotecado pelo mau sucesso do processo negocial é o futuro da juventude. É o sonho da juventude, é o nosso sonho. Então, que dê oportunidade aos jovens para mostrarem o que realmente nós queremos. E no artigo que foi lançado há dias, que foi escrito pelo Ivan Maus e eu, Betânia Viagem, intitulado Conselhos ao Empregado do Povo. O empregado do povo é a figura de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi. Um dos conselhos que nós ilustrávamos no artigo é a figura de Filipe Jacinto Nyusi deve negociar com a RENAM, mas uma negociação numa outra dimensão. Que dimensão? Filipe Jacinto Nyusi deve negociar com o eleitorado da RENAM. E a forma de negociação qual é? É expandir vias de acesso, onde a RENAM tem maior protagonismo político, é garantir, usar-se o desenvolvimento distrital naquelas localidades, financiar a iniciativa dos jovens, promover, neste caso, a juventude das localidades, e aí nós vamos começar a perceber que realmente aqueles indivíduos que se encontram naquela localidade, de certo modo, identificam-se com o discurso do líder da RENAM, porque eventualmente pode sentir-se desamparado pelo a questão do desenvolvimento é processual, não é automático. Um dia lá chega o desenvolvimento, mas o que nós estamos a dizer é um convite à figura de Filipe Jacinto Nyusi a visitar essas localidades, a conversar, a satisfazer as necessidades, as aspirações, os interesses do povo que se encontra naquela localidade. Esta será a melhor forma de negociar com a RENAM, porque a RENAM não terá outro discurso, além de que exatamente o governo da Frelimo é um governo exclusório, é um governo espezinhado, é um governo humilhante. É por isso que a juventude daquelas localidades quer negociar com a figura de Sua Excelência Presidente da República. Porém, termino dizendo, paz aos moçambicanos, paz à juventude. Quer dizer, afinal, para entender aqui uma coisa, ser um partido é como ser também de uma equipa de futebol, é de coração. O que está a dizer é que Filipe Nyusi deve seguir uma estratégia, não é? De criar vias de acesso, escola, saúde, nas zonas em que a RENAM tem maior eleitorado, de forma a passar este eleitorado para a Frelimo.
A questão não é passar esse eleitorado para Frelimo, porque a partir do momento em que os votos validamente expressos expressaram, ou como dizer, ortogaram a figura de Filipe Jacinto Nyusi, já não existe o eleitorado da Renamo, já não existe o eleitorado do MDM, o eleitorado é do Estado. Mas o que está a acontecer é que há esta politização do sofrimento do povo daquela localidade. E estando diante deste cenário de politização, o convite que se faz é exatamente a figura de Filipe Jacinto Nyusi, mobilizando, neste caso, todo o aparato do Estado no sentido de se expandir, acredito eu, vias de acesso no espaço onde os comícios da Renamo têm tido maior protagonismo, garantir a expansão da educação, garantir a questão da saúde, garantir a questão de desenvolvimento, quer a nível da agricultura, quer a nível do empreendedorismo, quer a nível do empoderamento das iniciativas juvenis. Acredito eu que a Renamo não usará o atual discurso como forma de contornar toda a possibilidade em relação ao processo de manutenção da paz em Moçambique. Agora, o que eu estou a dizer claramente é evidente que a figura do Filipe Jacinto Nyusi, até, olha só, Selma, que eu tinha uma ideia, já se imaginou se os jogos escolares destes 4 anos que restaram do mandato de Sua Excelência, Presidente Filipe Jacinto Nyusi, se realizassem nessas províncias que a Renamo tanto alega, neste caso, poder de governação, que efeitos isso teria? Iríamos mostrar claramente, porque as crianças, como dizer, a pequenada, aquelas que nós consideramos as crianças, é que, de certo modo, poderão dirigir os destinos da nossa nação no amanhã. E sendo isto, são essas oportunidades que devem ser concedidas. E sendo concedidas essas oportunidades, vão perceber que realmente o poder de governação em Moçambique só é capaz por via de uma legitimação eleitoral, legitimação esta que terá que tomar em consideração todo o aparato legal para a sua operacionalização. Carlos Augusto, últimas considerações. Bom, a consideração que eu tenho a tomar é que a paz prevalece em Moçambique. Não é importante que o líder Renamo, e não só o governo, vejam a paz como um instrumento para garantir aquilo que é o desenvolvimento econômico de Moçambique. Em Moçambique, nós vivemos um ambiente de descoberta de recursos minerais, não é? Recursos minerais como petróleo e gás, que são estratégicos a nível do mercado internacional. E para nós usufruirmos desses recursos, é necessário que tenhamos uma paz, que tenhamos um ambiente de segurança. E tendo em conta isso, é necessário que o governo, o Presidente da República, não é, tenha a convicção que a paz é um instrumento com vista a alcançar todos os objetivos do Estado. E também é necessário que a Renamo também tenha a convicção que a paz é um instrumento suscetível de garantir o desenvolvimento econômico de Moçambique, e não é necessário usar o interesse partidário, não é? Deixar o interesse do Estado abaixo e levar o interesse particular em cima. Nós temos que deixar o interesse do Estado sempre em primeiro lugar. E em algum momento é necessário que também a Renamo tenha a convicção que Moçambique é um Estado, não é? É um Estado que em algum momento não pode ser tomado ou dividido. É necessário que a Renamo tenha o espírito do Estado, a razão do Estado, que é defender o Estado moçambicano, que é garantir a segurança e a sobrevivência do Estado moçambicano. Carlos Augusto, Vitório Viagem, os dois, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e espero que voltem mais vezes. Tenha a contação de uma ótima noite de terça-feira. E continuamos com as notícias. Pelo menos 20 pessoas morreram nas estradas nacionais na